Oi, queridos, bom dia! Que saudades que eu tô de vocês, gente. Paz e bênção, que Jesus esteja no coraçãozinho de cada um de vocês, que Nossa Senhora abençoe a todos. E desculpe não ter gravado aula, se bem, que no fundo vocês gostaram, né? Mas eu não gravei porque, enquanto estava preparando a aula para vocês, o que aconteceu? Uma dor forte no abdômen e apendicite. Né? Quando que eu esperaria que ia passar por isso, mas enfim, por isso a gente tem que dar valor quando a gente tá feliz, tá animada, tá sem problema nenhum, tá com saúde, né, gente? Mas como a gente não pode demorar muito, porque outra vez extrapolei o tempo das aulas, né? Então nós voltamos aqui à nossa querida tabela periódica. E tem gente que não me entregou os exercícios da apostila. Ó, pessoal, cuidado. Zero. Vocês vão receber zero que não entregou, de verdade. Então vamos lá fazendo, vamos acompanhando, vamos nos organizando e tudo direitinho, beleza? Então vamos lá. Gente, a nossa tabela de classificação periódica dos elementos. Ah, teve um errinho, não sei quem agora que errou, e que tinha uma questão. Os elementos químicos são colocados em ordem crescente de número atômico, pessoal. O Mendeleev, quando criou uma tabela que deu origem a essa nossa classificação periódica dos elementos, ele não sabia que existia prótons, elétrons, número atômico, por isso que ele colocou os elementos em ordem crescente de massa. Mas a tabela atual, os elementos químicos são colocados em ordem crescente de número atômico. Só uma recordadinha bem rapidinho, gente. Então, na tabela periódica, a gente estuda os elementos nas fileiras horizontais, que são chamadas de períodos ou séries, e indicam quantas camadas o elemento tem e qual a sua camada de valência. Não vão esquecer isso aí. E as fileiras, então vamos dizer, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? O argônio tem quantas camadas tem o argônio? 1, 2, 3. Qual é a sua camada de valência? Terceira camada, que é a camada KLM, né? Camada M, terceira camada de valência. Se eu quiser o rutênio, então eu conto lá, 1, 2, 3, 4 rutênio, 5 rutênio está aqui. Tem 5 camadas eletrônicas, a última camada do rutênio é a quinta, que é KLMNO, né, gente? Espero que vocês tenham aprendido isso, porque vai fazer bastante, é muito importante para vocês no estudo da química, né? E as fileiras verticais, nós sabemos que são grupos ou famílias em número de 18, e nós temos dois tipos de numeração, né? As numerações que abrangem os subgrupos A e B, sendo que nós estamos estudando mais os subgrupos A, que são os elementos representativos. E se eu for dar a numeração na sequência, assim, vai de 1 até 18. Começa 3, 4, 5, 6 até o 18, que são lá nos gases nobres. Vamos relembrar o nome das famílias? Família 1A, metais alcalinos. Li, na calcinha da rubineia, coisas frescas. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Belas magrelas casaram senhor barão, né? Barão. A família 3A não tem nome especial, família do boro. Bobos alegres galantearam índias taradas. Na família 4A, que é a família do carbono, ou o grupo 14, com silêncio, gente sem problema. Gente sem problema, Flavinha, né? Eu tô esquecendo dos elementos novos aqui, né? A 5A seria a família do nitrogênio. Nossos professores assumiram ser bem bichas. Os nossos não pude assistir sábado biologia, né? Sábado biologia. Daí a família 6A são os calcogênios. O grupo 16, que são os 7 porquinhos, ou os seus seios têm poder livermório, né? Tem o livermório aqui. Tem a família 17, que são dos halogênios, família igual o nome do pessoal do grupo do terceiro, desculpe, do terceiro, para o nono ano A, para o ano B, halogênios, né? Todo mundo gênio aí, só tem que estudar um pouquinho, tá? E fazer um esforçozinho para fazer as tarefas.
foram classificados Brasil, Itália, Atenas, e tem o elemento novo, como é que é lá, e do 18, que são os gases nobres, raros ou inertes, hélio, né, argumentou Creu na chácara da Renata, e aí nós temos os nomes das famílias, e nós sabemos que, uma coisa muito importante que a gente tem que gravar, que o número da família corresponde ao número de elétrons da camada de valência. Quantos elétrons tem o cloro na camada de valência? Basta olhar na família. 7. Não, nunca vou me dizer 17, porque o número máximo de elétrons na camada de valência, quanto é que é? 8, que são os gases nobres, tendo uma exceção que é o paládio, que tem 18, mas é uma exceção e não sei explicar bem porquê, já procurei em muito lugar, não se sabe explicar bem, porque isso que é uma configuração anômala, né? Porque os elementos aqui de transição têm uma configuração um pouquinho diferente da que a gente costuma fazer. Às vezes há uma troca ali de elétrons. Mas enfim, vamos aprender os elementos representativos. E hoje nós vamos falar sobre a característica de alguns deles. Olha, gente, esse pessoal todo, bem, o hidrogênio é parte, vocês sabem. O hidrogênio, na verdade, ele não se encaixa em nenhuma família. Tadinho dele, né? Ele tá ali. Geralmente, nas tabelinhas modernas, coloca-se o hidrogênio aqui na família 1A, mas nunca esqueçam, por favor, quem teve aula de química, né, na 9ª série, não pode pensar que o hidrogênio pertence à família 1A, de jeito nenhum. Ele é um gás com características totalmente diferentes, né? Gás inflamável e tal. Bem, gente, então, toda essa parte em azul, todos esses elementos em azul na tabela periódica, azul fraquinho, que são os lantanídeos, os actinídeos, os metais alcalinos, alcalinos terrosos e os metais de transição, que são esses todos, são metais. Então, a grande maioria dos elementos da tabela periódica são metais. Nunca esqueçam disso, tá? Aí, quais são as características dos metais? Bem, os metais, eles são elementos que apresentam na sua camada de valência 1, 2 ou 3. Alguns têm 4 elétrons na camada de valência ou 5, mas esses são lá bem pouquinho. A maioria dos elementos, os elementos de transição tem 1 ou 2 elétrons na camada de valência. Os elementos de transição interna têm 2, todos eles têm 2 elétrons na camada de valência. Os metais alcalinos têm 1, os metais alcalinos têm 2. E o que nós vamos estudar mais, viu, gente? E a família 3A, que é a família do boro, tem 3 elétrons na camada de valência e os metais estão aqui. Quais são as propriedades e características desses metais? Bem, primeiramente, eles são compostos que gostam... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já falei em outras aulas, mas vou repetir porque é extremamente importante, que os átomos, para ficarem estáveis, para ficarem assim, numa boa, digamos assim, estabilidade na vida, né? Eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Então, os metais, como eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, a maioria, eles têm tendência a doar elétrons. Então, a principal característica dos metais é doar elétrons, tá? Então, não esqueçam disso porque vai fazer parte da nossa próxima aula. Metais doam elétrons, dão elétrons. Quantos elétrons eles podem doar? Os metais alcalinos doam 1 elétron. Os metais alcalinos terrosos doam 2 elétrons. Os elementos de transição é meio controvertido o negócio aqui, nós vamos falar até mais tarde, precisamos aprender melhor o ano que vem. Os elementos que têm 3 elétrons na camada de valência doam 3 elétrons. Grave isso que já está muito bom, tá? Que mais que os metais têm de características? Os metais são dúcteis, maleáveis, a maioria tem um brilho característico, vocês olham até naquela apostilinha na tabela que vocês receberam. Eles têm um brilho característico. Dúcteis, maleáveis, o que quer dizer isso, né? São bons condutores de eletricidade, tanto é que os fios de luz aí são do quê? São do elemento químico cobre, né? Tá aqui o cobre. A prata seria ainda melhor condutora de eletricidade, mas pensem bem, se já às vezes se cometem crimes para roubar fios de cobre, imagine se nos fios de eletricidade tudo tivesse a prata. Aí seria um Deus nos acuda, né? Então não pode, né? E por isso use seu cobre, que é um bom condutor de eletricidade. O cobre, 99,99% de pureza,
é ótimo condutor de eletricidade. De calor também. Vocês sabem, né, de calor, por exemplo, uma panela de ferro. Pega na panela de ferro, põe alguma coisa de metal no fogo, o que que acontece? Quando vocês vão pôr a mão, tá bem quente, né? Porque eles são ótimos condutores de calor e de eletricidade. Então isso tem até uma musiquinha que eu vou passar para vocês, essas musiquinhas, senão não adianta nada eu ficar cantando aqui. Quando amanhã eu passo passo lá, eu vou dar um jeitinho de passar para vocês musiquinhas. Então seria assim. Claro que é uma música antiga, né? Vocês até não sei nem se gostam do Roberto Carlos. Vocês já gostam de coisas diferentes, vocês estão no outro, né, patamar já. Mas enfim, então os metais, vamos dizer de novo. Os metais constituem a grande maioria dos elementos da tabela periódica, são sólidos na temperatura ambiente, com exceção, nós já vimos lá no laboratório, com exceção do mercúrio, porque o mercúrio é um metal, mas é um metal líquido. Vocês querem bem louquinho para pegar o mercúrio, né? Não sei por que isso, né, gente? O mercúrio é um metal líquido, metal pesado, metal que faz mal para o nosso organismo, né? Um metal pesado. Não existe no nosso organismo. Eu lembro na aula passada, até falei da importância de alguns metais, muitos deles, para o funcionamento do nosso organismo. O mercúrio, lógico, não faz parte deles, né? Então, pessoal, são dúcteis. O que é dúctil? Dúctil é a propriedade que os metais têm de formar fios finos. Fios fininhos, fininhos. Por exemplo, o ouro, né? Vamos pegar o ouro. O ouro você pode transformar em fios bem fininhos e com ele fazer desenhos bonitos, né? Para ornamentar a beleza das mulheres, né? Olha só, né? Com ouro. Então, vejam bem, o ouro tem essa propriedade, né, gente? De ser assim, o ouro e todos os metais, enfim. Com algumas, assim, uns que não são tanto, mas a maioria, então são dúcteis. O que é dúctil? Dúctil é a propriedade de formar fios finos, maleáveis. Então, aqui dá a impressão de maleabilidade. Maleável significa a propriedade de formar lâminas finas, sem se decompor, sem perder assim a sua estrutura, né? Então, vejam bem, dúctil, maleável, o único metal líquido é o mercúrio, porque o resto é tudo sólido, não esqueçam, tá? São ótimos condutores de calor, de eletricidade e gostam de doar elétrons. Então tem uma musiquinha que chama-se Melô dos Metais. Eu tenho elétrons pra te ofertar, pois sou metal, tenho que dar. Como é grande minha vontade de dar. Também calor e eletricidade posso te dar, pois sou bom condutor. Sou dúctil, maleável, tenho brilho, eu sou metal. Então, com essa musiquinha vocês gravam as características dos metais. Perguntinha de prova. Quais são as propriedades dos metais? Dúctil, maleável, tem brilho, são bons condutores de calor, de eletricidade, são sólidos na temperatura do ambiente, com uma exceção do mercúrio. Né? Facinho, facinho. Aí, nós temos esses caras aqui em alaranjado, que eles são semimetais, porque tem propriedades intermediárias entre os metais, e esses amarelos aqui, que são os ametais ou não metais. Vocês sabem que a palavrinha, o A quer dizer não, né? Ametais, não metais, que são esses da amarelinho, não são em grande quantidade, né? Os ametais têm propriedades contrárias aos metais. Eles são utilizados até como, então, não são bons condutores de calor, nem de eletricidade, alguns são usados até como, como é que a gente diz assim, bloqueador, vamos dizer, de calor, né? De eletricidade também. Então, não conduz o calor, nem eletricidade, não tem brilho, não são dúcteis, não são maleáveis. Então, é tudo o contrário que você falou dos metais, você vai falar dos não metais. E uma característica muito importante para o nosso estudo a seguir é que os metais têm
os não metais, perdão, tem 5, 6 ou 7. Esses que são os mais importantes para nós. E o 4, professora, tá bom, o 4 também, mas enfim, os mais importantes. 5, 6 e 7 são elementos, nós já sabemos que o da família 5A tem 5 elétrons na camada de valência, o da família 6A tem 6 elétrons na camada de valência, os da família 7A, que são os halogênios, tem 7 elétrons na camada de valência, e eu também já falei no comecinho dessa aula que esses elementos têm tendência a, quer dizer, que qualquer elemento tem tendência a ter 8 elétrons na camada de valência, né? Então, esses elementos, ao invés de eles doarem elétrons, é muito difícil doar 5 elétrons, 6, de jeito nenhum. Então, esses elementos, eles têm tendência, sim, a de receber elétrons. Então, gravem bem, isso é o principal agora para as nossas aulas futuras, é que os não metais têm tendência a receber elétrons, tá? Então, quem tem 5, para chegar no 8, precisa ganhar quantos elétrons? 3. Quem tem 6 elétrons na camada de valência, que são os calcogênios, qual é a tendência deles? Receber 2 elétrons e ficar com 8 na camada de valência, e depois eu vou explicar como, tá? Como que são os halogênios? Tem 7 elétrons na última camada. Qual é a tendência deles? Ah, vocês já raciocinaram, né? Ganhar 1 elétron para ficar com 8. E tem uma família... Então, aqui tem uma musiquinha também, não é muito boazinha, mas dá para quebrar o galho. Quem é que não tem tanto brilho? Não é ducte maleável, nem é bom condutor. Quem é que de elétrons precisa para poder ficar bem estável? Sou o não metal. Então, os não metais, gravem bem aqui, tá? Entre os não metais, nós temos apenas um elemento que é líquido, que é o bromo. O bromo não desculpa, meu Deus, falei tudo errado. O bromo é líquido. Então, todos os elementos da tabela periódica, queridos, só tem 2 elementos que são líquidos. Um que é metal, que é o mercúrio, e um que é não metal, que é um líquido de coloração meio vermelho, escura, amarronzado assim, que é o bromo. Ele é líquido. Já tive o prazer de conhecer o bromo. Já nós temos aqui de gases, o flúor é gás, no seu estado natural, na temperatura ambiente, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o hidrogênio, que também é ametal, tá? São os gases que existem naturalmente, de elementos químicos, não vamos confundir com substâncias. E substância gasosa tem bastante, mas elemento químico gasoso são esses. Depois eu vou ensinar um macetinho para vocês, tá? Fui ontem no clube, Fui ontem no clube, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e o hidrogênio. E tem uma família especial na tabela que a gente vai ver também na nossa próxima aula, que são os gases nobres. Os gases nobres são os caras, tá? Os gases nobres raros ou inertes são aqueles que, com exceção do hidrogênio, que apresenta apenas a primeira camadinha eletrônica, que é a camada K, ele tem 2 elétrons nessa camada. E nós sabemos que o máximo de elétrons na camada K é 2. Como ele tem a última camada completa, o hélio é um gás nobre, ele é todo feliz, ele é inerte, ele não precisa ligar, não precisa dar elétrons, nem receber elétrons, porque ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, ele não pode ter 8, porque ele só tem a camada K com elétrons, né? KL, né? Então ele não tem LMNO com elétrons, ele tem 2 eletrinhos na camada K. O neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio tem 8 elétrons na camada de valência, são estáveis. Isso é extremamente importante para a matéria que a gente vai ver depois, tá, gente? Que vem a ser as ligações químicas, né? Então, vamos lá, gente. Então, os metais, né, na tabela periódica, são a grande maioria, são sólidos na temperatura ambiente. Eu vou dar musiquinha para vocês, que daí já tem todo, vou passar para vocês, não agora aqui, vou passar depois eu vejo. Metais são sólidos na temperatura ambiente, com exceção de quem, gente? São sólidos, com exceção do mercúrio.
mercúrio. Isso você já sabe porque já viram na prática, né? Com exceção do mercúrio. Exceção. Execão. Aqui, onde eu errei exceção, escrevi com S, a professora falou, não, é execão. Exceção, com C cedilha. Exceção. E os não metais, esqueci de falar dos semimetais, perdão. Então, metais são sólidos, os não metais ou ametais, tá? Ou ametais, eles variam ali, né? Nós temos um deles que é líquido. Então, o mercúrio é líquido. O mercúrio é líquido dos não metais. Quem é que é líquido também? Quem é líquido dos não metais é o bromo, tá? O bromo é líquido. Gases, quem são gases? Metal não tem nenhum gás, por favor, nenhum metal é gás. Nos não metais são gases. Não esquecer nunca mais, hein? Fui ontem no clube. Gases nobres. Então, peraí. Não vou fazer confusão, hein? Peraí que eu já vou explicar. Então, os ametais são gases, são por aqui, gases, se vocês gravarem bem. Gases, tá? São elementos químicos que são gases. Então, é o flúor, o flúor pertence à família 7A, o oxigênio, que pertence à família 6A, o calcogênio, o nitrogênio, que pertence à família 5A, o cloro, que pertence à família 7A, o halogênios, o hidrogênio, e aqui os gases nobres, eles são um grupo especial, tá? São elementos estáveis que não costumam se ligar com outros elementos. Os únicos elementos na natureza que podem se encontrar isolados. De vez em quando eles fazem umas ligaçãozinhas lá, já foram descobertos compostos com eles. Mas, na grande maioria, os gases nobres são isolados. Tá? Eles não costumam ligar-se com outros átomos. Por exemplo, não existe flúor desse jeito, nem oxigênio. Nós vamos aprender na nossa próxima aula as ligações que esses caras fazem, tá? Eles não aparecem sozinhos assim, não. Mas só para lembrar, quem são gases? Fui ontem no clube. Quem estava lá? Os gases nobres. O hélio, o neônio, o criptônio, o argônio, o xenônio, o radônio estavam lá no clube, né? Todos eles são gases, só esses, tá? Líquidos da tabela periódica. Bromo, não metal, metal, mercúrio e acabou. Gente, o seguinte, eu não coloquei para vocês aqui, não falei inclusive dos semimetais que têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, tá? Que são esses aqui em alaranjado. Eu não sei onde que eu coloquei a tabela nova de vocês, eu estava com ela na minha mão e de repente sumiu. Então aqui, ó, então a grande maioria metais, são dúcteis, variáveis, tem brilho, né, tudo aquilo lá. Esses elementos têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, separando-os então, e são geralmente usados como semicondutores, né, como o silício, o germânio. Então aqui seria boro, silício, germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. E a gente tem um macetinho para lembrar os semimetais. Bobos silenciosos, gemem e assistem sábado, TV, povo. Não vou dizer TV pornô, porque pornografia é coisa feia. Povo, TV, povo. Então, bobos silenciosos, gemem, assistem sábado, TV, povo, TV, povão. Alegria, alegria, né? Bobos silenciosos, gemem, assistem sábado, TV, povão. São semimetais. Mas o que você recebe uma tabela que não tem essa coloração aí? Você está fazendo uma prova, ninguém vai colorir a prova para você. Vai estar tudo assim, tudo em branco e preto. Você tem que saber. Então, quando chegar aqui nos bobos, silenciosos, gemem, assistem, sábado, TV pornô, TV povo, tudo que vier para cá é metal. Eles são semimetais, que têm propriedades intermediárias entre metais e não metais. Esses são os ametais ou não metais, incluindo hidrogênio. E os gases nobres é aquela família lá que sempre são sempre é a minoria, né? A minoria privilegiada são os gases nobres que já nasceram com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hidrogênio, do helinho, perdão. Do helinho que tem 2 elétrons na camada
K, tá? Gente, então isso por agora é só. Espero que vocês tenham aproveitado. Vou mandar a musiquinha pra vocês, tá? Beijo.